Na verdade, tu podes não ser a pessoa tão responsável por definir aquilo em que acreditas. Não, mas vocês deviam era fazer isto, ou tu devias era fazer aquilo. Ok, já fizeste? Não, então obrigado e seguem o vosso caminho. Tira-me o peso de eu não sou responsável pelo aquilo que acredito e isto foi-me incutido antes, mas eu posso fazer um percurso de comportamentos e de alteração de experiências para poder acreditar naquilo que eu realmente quero acreditar. Eu não conheço nenhum sábio, daqueles que eu considero pessoas sábias, que seja um conselho para bom ou um conselho para mau, vos dizem eu avisei. Eles dão-te o conselho, tu vais bater com a cabeça ou vais prosperar, eles mantêm-se calados no sítio dele. Todas as pessoas que dizem eu avisei, O teu mapa de crenças é criado por três coisas na tua vida: pela forma como tu foste educado, o ambiente onde nasceste e pelo aquilo em que tu pensas que acreditas. elefante na sala, vamos tentar tirar de lá o elefante. Só que esquecemos que o elefante não cabe na porta, nem cabe na janela. Vamos tentar empurrá-lo e o elefante não se vai mover. E isto que o Ruben tocou é uma das formas mais difíceis e que nós tentamos, se calhar toda a nossa vida, fazer é tentar eliminar o caos. E o caos não se elimina. Hoje trazemos-te o que toda a humanidade procura, mas ninguém encontra. Se ainda não nos conheces, nós somos a Fórmula do Sucesso, o podcast que transforma as metodologias das pessoas mais bem-sucedidas em episódios com métodos para tu aplicares. Mas isto da Fórmula do Sucesso é algo que é abrangente. Bruno, começa-nos por definir o que é isto realmente da Fórmula do Sucesso. A fórmula de sucesso é algo que é individual e é dinâmica. Isto porquê? Porque ela vai variando ao longo do tempo. Ou seja, individual é para cada um de nós, isso é algo que fica transversal em todos os nossos episódios, com as conversas que temos tido. E dinâmica porquê? Porque o que é hoje a fórmula de sucesso para nós é algo que acaba ou pode não ser diferente no futuro, porque temos valores, temos algo que é transversal ao nosso ser, mas é algo que pode ir mudando os tópicos para os quais nós vamos colocando a nossa atenção. Acho que é isso que é a palavra certa, é aquilo onde nós colocamos a nossa atenção e naquilo que é importante para nós em cada altura da vida. E isto não é mais do que nós navegarmos muitas das vezes entre a ordem e o caos, ou seja, sempre que temos um novo desenvolvimento, uma nova aprendizagem, um novo desafio, nós temos sempre que navegar entre aquilo que já conhecemos, ou seja, vamos chamar aqui a ordem, aquilo tudo em que nós temos como território conhecido, ou seja, uma área que nós já dominamos, o trabalho que nós já conhecemos normalmente, uma temática nova e o caos, tudo aquilo que aparece novo e que nos pode causar aqui alguma ansiedade, deturpar a nossa forma de trabalhar até então, necessitar de novos hábitos e acho que é um pouco, ao navegar esta ordem e o caos, e sendo esta a definição, e aqui passando para ti, eu acho que é um pouco irmos daquilo que nós queremos para aquilo que nós ansiamos, ou seja, o que é o nosso presente ideal, o nosso presente insuportável e irmos para o nosso futuro ideal que nós achamos que é ideal e que depois pode não ser na altura e nós voltamos a iterar este ciclo e novamente a passar do que o nosso presente insuportável para o nosso futuro ideal. E é a primeira vez que nós vamos trazer aqui diagramas no nosso episódio, mas eu antes de avançarmos gostava que tornasses claro o que é realmente este conceito de ordem e o que é o conceito de caos. Porque, por norma, isto são conceitos abstratos que nos podem levar aqui em alguma parte de criar uma confusão mental de realmente o que é a definição de ordem e o que é a definição de caos. E eu sei que tu tens uma definição super clara para quem nos ouve lá em casa do que é ordem e do que é caos. Antes só de passar à explicação, eu acho que é importante nós utilizarmos aqui estas duas palavras, ou seja, ordem e caos, que podiam ser outras quaisquer, mas que elas próprias têm uma conotação interessante e importante naquilo que nós gostamos ou costumamos fazer. Ordem é algo que nos traz, ou seja, traz ao nosso cérebro aquele sentimento de segurança que é a organização. E o caos, a palavra caos, muitas das vezes as pessoas podem interpretar como algo mau, ou seja, um caos vindo de uma catástrofe natural, vindo de algo que pode causar aqui uma entropia grande no nosso sistema, mas eu diria que caos não é só a ausência de ordem, mas é também aquilo que nos causa novidade. Eu gosto de associar o caos aqui à novidade, porque tudo o que é novo é algo que nós não conseguimos controlar muitas das vezes. Tu és alguém que gosta de ter ordem na tua vida, fazes as tuas rotinas, fazes a tua alimentação normal, fazes todas aquelas coisas das quais gostas e estás habituado, mas pode aparecer aqui um caos que é, vais viajar e no país por onde tu vais não consegues manter a tua nutrição. Ou seja, não é um caos que te vá, de alguma forma, trazer-te um sentido mau à tua vida, mas tu vais ter que aprender a lidar com ele, ou seja, se eu durante aquela semana eu vou para um sítio na qual eu não posso alimentar, Yeah. tens duas opções, ou vais-te preparar e tentar fazer o melhor, ou vais só navegar o caos e olha, vamos ver o que é que aparece, vamos ver o que é que, para onde é que eu posso ir e em que restaurantes é que eu vou poder comer. E resumindo, como pediste,
a ordem e o caos, eu diria que é ordem, território conhecido e ao qual estamos habituados, caos, tudo o que é novidade e tudo o que nos causa ter que ter novos comportamentos perante aquilo que nós que nos aparece e que nós vamos vendo. Ou seja, não têm que ser comportamentos distintos do que nós já conhecemos, mas pelo menos um comportamento adaptativo que nos permita tirar o maior caos, ou desculpa, a maior ordem dentro do próprio caos. Tu percebes que este conceito é um dos principais responsáveis pelas pessoas não conseguirem, ou muitas das vezes ficarem paralisadas numa tomada de decisão. O que nós chamamos, e vamos explicar também mais à frente neste livecast, ansiedade, ela é originada por o que é entre o que deveria ser. E o que muda o que é e o que deveria ser é a forma como tu ages. Portanto, em episódios de ansiedade, e não estando aqui numa abordagem muito da psicologia, a diferença é a parte que tu não conheces paralisar-te ou causar-te um desconforto tão grande que não te permite raciocinar. O que faz com que tu, num processo de tomada de decisão, precises de colocar alguma ordem dentro do caos para que não fiques paralisado. E, na minha opinião, um dos segredos para a fórmula do sucesso, ou para conseguirmos realmente atingir níveis de sucesso mais elevados, é tu conseguires controlar a dimensão do caos de forma a ele não te bloquear. E com isto eu não quero dizer eliminares o caos da tua vida, porque o caos existe e ele vai sempre existir porque ele faz parte da estrutura básica da vida. Ou seja, são episódios que ao longo das tuas temporadas eles vão existir. Quando, como vês uma série, há episódios que tu gostas menos, quando tu estás a viver, vai haver episódios que tu também não vais aproveitar tão bem. Mas o segredo não está em eliminar esses episódios, está em dançar com o caos. Está em teres o elefante na sala e conseguires viver com o elefante na sala. E eu queria passar aqui para este diagrama do que é e do que deveria ser na forma como tu ages. E a forma como tu ages é o que te vai levar a conseguir sair de um estado de paralisia, num estado de incapacidade de tomada de decisão numa situação de caos, que é isso que muitas das vezes nos permite ou nos impede de prosperar. É a minha incapacidade de agir consoante aquele terreno desconhecido. Tu tens uma metáfora incrível que é quando estás a caminhar num sítio em que tem areias movediças. Tu estás a pôr o pé, mas estás a ver se podes continuar a pôr o outro pé no caminho mais à frente. Isso mesmo. E estás numa fase em que estás a apalpar terreno para perceber se podes continuar a caminhar por ali ou se tens que dar um step para trás e fazer um caminho alternativo. Então o que muda entre o que é e o que deveria ser é precisamente a forma como tu vais pondo os pés em cima da areia e a intensidade com que tu o fazes. Se tu conseguires achar esta proporção de ordem dentro de uma proporção de caos, e se elas forem inversamente proporcionais, ou seja, quando há mais ordem vai haver menos caos e vice-versa, então tu consegues criar um ambiente de harmonia para tomar decisões e continuares a avançar mesmo quando estás em fases más da tua vida. Mas explica-me como é que esta questão da novidade traz tanto caos à nossa vida, neste caso. Eu vou começar pela parte que tu referenciaste atrás, que eu acho que é uma dinâmica muito interessante. Tu referiste aqui relativa à ansiedade mais num conceito prático e empírico do que propriamente de uma definição psicológica, que foi nós basicamente sentimos ansiedade quando temos uma multiplicidade de opções para serem tomadas. Ou seja, eu brinco muitas vezes com isto, que eu sou alguém que tenta minimizar o caos, e acho que todos já perceberam e sabem disso, e eu há muitas coisas que faço repetitivas porque sei que aquilo é uma safe choice, ou seja, eu sei que se eu comer aquela refeição não me vou sentir mal e a seguir estou preparado para uma reunião. Sei que não vou ficar num sentimento de cansaço ou num sentimento de stuff, de sem energia, e essas partes, ou seja, o que nós fazemos ao trazer a ordem não é mais do que tu teres uma, e gostei muito, e é algo que eu também costumo de usar, da questão de andares nas areias movediças, mas quando olhas para o teu objetivo, tu sabes onde queres chegar e para isso, ao fazer estas micro decisões de reduzir opções, porque o cérebro humano não gosta de opções, nós gostamos o mínimo de opções possíveis. E o que é o caos que eu falei lá atrás? É quando aparecem opções das quais nós não estamos habituados. E isso faz, e tocando no elefante da sala, e antes de passar por essa história, que acho que é uma história que também devemos deixar aqui aos nossos ouvintes, mas muitas das vezes o que nós fazemos é, eu não sei, ou fico num sentimento de inação, que isso acho que é a parte mais difícil que acontece a todos nós em diferentes alturas na vida, porque eu tenho muitas opções. E porquê é que eu tenho muitas opções? Porque eu não tenho um caminho definido. Eu ainda não defini entre o meu presente insuportável e o meu futuro ideal, ou seja, por onde é que eu quero ir, e se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Uma frase de Mário Sérgio Cortella, já utilizada aqui muitas das vezes, mas isso traz-nos opções. Porquê? Se eu definir assim, eu vou gravar X de episódios por semana com o Ruben, vou fazer isto, vou trabalhar lá, vou dar aulas, tenho o trabalho.
tudo isto, quando chega uma nova convite, uma nova opção, eu já sei, olha, não posso porque aquele sítio está alocado. E isso não me causa ansiedade. Vou, não vou, devo ir, talvez. Não, eu já me comprometi, já dei ideias, sei para onde quero ir, e isso ajuda muito na definição. E tu já trouxeste aqui inclinação primordial, noutros livecasts, trouxeste aqui a definição do teu caminho, percebes a tua jornada, e isso é muito importante. Mas a questão fulcral aqui, e antes de passarmos aqui à parte mais do que é que esta novidade nos traz, eu gosto de uma história que é a do elefante na sala, e nós muitas das vezes o que é que tentamos fazer ao elefante? Se tu estiveres sozinho com o elefante numa sala, ou estamos os dois, o que nós vamos tentar primeiro fazer é tirar de lá o elefante. E não é assim que deve ser. Mas antes de continuares essa história, deixa-me só dizer para as pessoas que chegaram até aqui no episódio, não se esqueçam de deixar like neste episódio. Vocês estão a assistir a uma conversa que é um conteúdo que não está disseminado assim tanto, principalmente na nossa língua PTPT. Então acho que é importante darmos aquele apoio. Se realmente estiverem a gostar do episódio, deixem um like, subscrevam, deixem um comentário de qual é que foi a situação de maior caos que encontraram na vossa vida e agora percebam esta história do elefante porque ela pode mudar a forma como vocês lidam com os vossos problemas. Elefante na sala, estamos os dois com o elefante na sala, o que é que nós vamos tentar fazer em primeira mão? Vamos tentar tirar de lá o elefante. Só que esquecemos que o elefante não cabe na porta, nem cabe na janela. Vamos tentar empurrá-lo e o elefante não se vai mover. E isto que o Ruben tocou é uma das formas mais difíceis e que nós tentamos, se calhar toda a nossa vida, fazer é tentar eliminar o caos. E o caos não se elimina. Há um unpredictable, há uma imprevisibilidade tão grande que nós não conseguimos controlar nem tudo aquilo que fazemos, nem tudo aquilo que nos aparece, nem todas as probabilidades do que vai acontecer a seguir. E tentamos, e aqui falo na primeira pessoa, tentamos ao máximo ter um controle de ordem tão grande e depois vamos fazer o quê? Ok, o elefante não sai. Vamos tentar tirá-lo pela porta, pela janela. Mas nós passamos pela porta e pela janela. Ou seja, podemos ir lá fora. Só que, como estamos confinados a um sítio que temos que voltar novamente para o elefante, podemos fazer duas coisas. Ou tentar empurrar o elefante, ou subir para as costas do elefante e ainda nos divertimos um pouco. E ao ir lá fora, o que podemos fazer para mim, que é algo que vou trabalhando nisto e que é algo que sei que também o fazes e é muito importante também para quem nos ouve, é vamos ressignificar as coisas. Vamos trazer uma girafa ao pé do elefante, vamos trazer um castor, vamos buscar e vamos fazer um jardim zoológico. Ou seja, o elefante está lá na mesma, mas nós ressignificamos o elefante. Ele não vai embora, mas nós com esta história, apesar disto ser aqui uma brincadeira, mas é algo que traz grandes palavras, que é, nós não vamos vencer, é difícil, mas se nós tentarmos ressignificá-lo e saber viver com o elefante, dormimos ao pé dele para ficar quentinhos no inverno, brincar aqui com isto, eu acho que isto traz mesmo muito o vencer daquilo que nós tentamos todos os dias eliminar, eliminar, eliminar e que não é eliminável. E acho que aqui está um grande passo em conseguirmos avançar nas coisas e se tu pensares, e aqui até te convido a refletir, e quem nos ouve também a refletir, isto aplica-se a tudo na nossa vida. Ou seja, nós começámos a falar com a questão da ordem e do caos. Nós agora estamos estáveis a fazer podcasts. Ou seja, quando começámos, não tínhamos esta estabilidade. Mas acredito que daqui a uns meses possam aparecer novos desafios. E isto faz com que toda a estabilidade que nós tenhamos, ordem, com uma nova novidade, pode trazer aqui a readaptação. E essa readaptação e essa velocidade com que nos readaptamos, ao invés de fazer o quê? De ficar como falámos na questão de eu não vou avançar, que é um grande problema e que nós ouvimos, vocês partilham connosco em diferentes vertentes, que vos faz às vezes ficar parados em diferentes frentes. Não fui tirar aquele curso, não consigo comunicar em público, tenho medo de mudar de emprego, tenho medo de fazer todas essas coisas. E isto, e terminando com a tua questão, mas acho que devia deixar aqui estas duas histórias, que é, quando nos aparece uma novidade, nós só temos dois tipos de reação. Temos uma reação que é a promessa, ou seja, ok, isto é uma novidade, eu não conheço, é aqui um bocadinho de caos, mas eu até é para fazer algo que gosto, é para ir ter com um amigo que eu não conheço, é para fazer uma viagem que eu ainda não fiz e há aqui uma promessa e há uma esperança, ou então há a questão há uma ameaça, que é eu não conheço isto, nunca senti estes sentimentos, nunca consegui lidar com isto e o próprio corpo induz-nos às vezes num estado de ansiedade, de medo, de não movimento, ou seja, de nos colocar parados, e é isto que no fundo acho que resume tudo aquilo que nós falamos, e por isso é que a fórmula do sucesso é individual e é dinâmica,
porque este dinamismo entre ordem e o caos vai sempre acontecer. Mas eu gostava que tu contasses aqui ou falasse um pouco da questão, não da história total do semeador, mas da nova semente. Ou seja, como é que isto significa, e tu trouxeste-me essa história uma vez, como é que esta nova semente pode agir na cabeça do semeador? Imagina, eu gosto de fazer esse paralelismo entre tudo o que acontece na natureza vai-te dar um guia de como é que deves agir na tua vida. E esta questão de imprevisibilidade, eu acho que toca a toda a gente, porque nós estamos todos a assumir um papel social, ou seja, nós estamos aqui todos a ter uma participação que não tem um mapa. O teu mapa de crenças é criado por três coisas na tua vida: pela forma como tu foste educado, o ambiente onde nasceste e pelo aquilo em que tu pensas que acreditas. E então, quando tu defines estes três caminhos, tu tens o chamado de mapas mentais. E mapas mentais são a forma como tu vais tomar uma decisão. Com base tal e qual como acontece na inteligência artificial, para quem não sabe, a inteligência artificial é uma caixa onde tem uma entrada, um input, passa por umas funções de ativação com os pesos que são calculados e o output é conforme a dimensão do peso atribuído a cada uma das funções. Então, se nós pensarmos no mapa mental da mesma forma, os teus pesos são definidos pelas crenças, experiências e ambientes. E então, parte das crenças é aquilo em que tu pensas que acreditas. E quando eu digo pensas que acreditas, isto tem toda uma lógica por trás. Por exemplo, imagina este cenário: tu entras numa sala onde estão os teus pais amarrados e um terrorista está a apontar uma arma à cabeça deles. E o terrorista diz assim: tens que acreditar que eu sou Jesus Cristo. Tu não vais acreditar que ele é Jesus Cristo. No limite, tu mentes e dizes que acreditas. Olha, eu acredito que tu és Jesus Cristo. Mas tu não vais conseguir mudar a tua crença só por quereres acreditar. E é aqui que vem a lógica do pensas que acreditas. Na verdade, tu podes não ser a pessoa tão responsável por definir aquilo em que acreditas, na medida em que isto pode acontecer naturalmente pela forma como tu cresceste e as experiências que tiveste. E isto leva-te aqui a um segundo nível de consciência, que é, então, se eu não sou tão responsável pelo aquilo que acredito, isto já me tira um peso e traz-me uma responsabilidade. Tira-me o peso de eu não sou responsável pelo aquilo que acredito, na medida em que isto foi-me incutido antes, mas eu posso fazer um percurso de comportamentos e de alteração de experiências para poder acreditar naquilo que eu realmente quero acreditar. E crenças não são mais do que pressuposições. Elas funcionam como cenários hipotéticos que tu acreditas que possam ser verdadeiros para agir de acordo com o resultado. O que é que eu quero dizer com isto? Tu defines uma crença a dizer uma ação. Crenças, ou neste caso uma pressuposição, tem que dar sempre origem a uma ação. E tu queres acreditar que és o melhor do mundo. És o Cristiano Ronaldo, acreditas que não há nenhum jogador melhor do que tu e aquilo é uma crença que tu fixaste. Mas para tu acreditares nisso, houve um processo de aprendeste a jogar aos 11 anos, a seguir foste jogar para vários clubes, a Data Analytics, os dados dizem que tu és o jogador que marcou mais golos, e isto são reinforcements, são reforçamentos, não sei se... Não, são Reforços. reforços positivos naquilo em que tu acreditas. Ou seja, estes reforços validam a tua crença. Mas ela é uma pressuposição. Ela é criada na base em que tu queres acreditar naquilo. É algo que vai dizer como é que tu vais agir na tua vida por achares aquilo. Portanto, se eu sou o Cristiano Ronaldo, sou o melhor jogador do mundo, quando eu vou rematar um penalti, não há ninguém que seja melhor do que eu para fazer o remate daquele penalti. Então, eu sou a pessoa mais capaz. E isto reduz-me a ansiedade e torna-me aqui a incapacidade de tomar decisões. Esta paralisia de tu tomares uma decisão dentro de ou através de uma crença pode ser bom e pode ser mau. Porquê? Porque as crenças, elas não definem tudo na tua vida. Tu podes ter a crença que a lei da gravidade não existe, mas a lei da gravidade é um facto, é factual. Então nós muitas das vezes confundimos crenças com factos. Esta questão da semente leva-nos aqui a uma lógica que é, sempre que queres dar origem a um resultado, tu tens que fazer tens que plantar uma semente que seja proporcional ao resultado que tu queres. Se eu quero comer figos, tenho que plantar uma figueira. Se eu quero comer maçãs, não vou plantar uma árvore que vai me Um dar limoeiro. pêssegos ou um limoeiro. E isto diz-me que eu tenho que ter muito cuidado com as sementes que eu planto. O que é que acontece quando eu planto uma semente? Eu tenho dois tipos de terreno. Tenho um terreno que pode ser árido, um terreno que eu não consigo crescer lá nada, e tenho um terreno que pode ser próspero. Ou seja, eu mando para lá uma semente e ele já me está a dar origem a uma árvore. Num terreno árido eu preciso de trabalhar. E se nós fizermos um paralelismo com a nossa vida, terreno árido é aquelas crenças que nos influenciam negativamente. Uhum. Coisas que tu acreditas desde sempre, que achas que são verdade, mas na verdade elas só te estão a influenciar negativamente. E tu estás a confundi-las com factos. Como é que tu notas estas crenças? Pensa neste cenário. Sempre que tu dizes um conselho a um amigo e
aquilo dá errado, ou tu dizes um conselho contrário àquilo que o teu amigo vai fazer, e o resultado que tu disseste foi o que deu certo, tu dizes sempre esta frase: eu avisei-te. Isto é um reforço positivo da tua crença. Porque tu estás a confirmar um cenário que tu não sabias que era verdade, mas que pressupuseste que era verdade, disseste a teu amigo, ele não cumpriu e tu dizes eu avisei-te. E isto é o ponto máximo do ego, que é tu estás a confirmar um cenário que tu não sabias que é verdade, mas que agora é verdade. E isso dá-te uma confiança a dizer, eu se calhar consigo prever aqui vários cenários. Isto pode ser bom, mas também pode ser mau. E quando tu tens um terreno árido aqui de uma semente que tem que ser trabalhada para dar origem a uma plantação, tu precisas de o trabalhar com um objetivo claro. Se nós fizermos um paralelismo entre o que é e o que devia ser, ou seja, o presente insuportável e o futuro ideal, o que te leva a tomar ação no presente insuportável é tu não estás confortável com aquilo que tens. Não estou a dizer só material, pode ser tu não estás confortável com a forma como pensas, não estás confortável com a forma como ages impulsivamente, não estás confortável com a alimentação que tens, e tu imaginas um futuro ideal, involuntariamente. Há pessoas que dizem eu não tenho ambição. Isto já me aconteceu dizerem, olha, eu não tenho ambição, eu gosto só de viver na imprevisibilidade. E isso está tudo certo. Mas isto pode estar a ser confundido entre será que não tens ambição ou será que tu não queres lidar com o peso de Ter ordem. balancear ordem e caos? Yeah. E o futuro ideal é quando tu imaginas um resultado que podias ter, mas está tão longe porque tu não queres tomar a ação associada a esse futuro ideal. Portanto, se eu quero começar a ser mais saudável, eu tenho que contar as calorias que como. Para não comer demasiadas gorduras, comer mais proteínas. Pá, mas se eu vou jantar com os meus amigos 3 vezes por semana, eu não vou conseguir contar a gordura que o arroz tem, por exemplo. Claro. Então, isto já me causa aqui um transtorno. A questão é, tens que ir jantar 3 vezes por semana? E é aqui que está o balanço e o segredo da fórmula do sucesso. Ou seja, quando tu tomas uma ação para sair do teu presente insuportável e chegares ao teu futuro ideal, tu tens dois tipos de resultados, que é o resultado previsto, aquilo que tu pensaste que ia acontecer, e o resultado imprevisto, que é aquilo que tu não sabias que ia acontecer, mas aconteceu. No resultado previsto é quando tu dizes eu avisei-te. Acontece uma coisa que tu vais fazer, propões-te a fazer, por exemplo, olha, eu quero começar a fazer, a ler todos os dias uma vez 10 páginas. Todos os dias eu vou ler 10 páginas. E tu começas a ler as 10 páginas e ao final do primeiro dia lês, o resultado é previsto. Ao final do segundo dia lês, o resultado é previsto. Ao final do terceiro dia tu leste 15. Já é um resultado imprevisto, porque há uma das páginas que trouxe-te um resultado ou trouxe-te uma informação nova e aquilo já não estava previsto no teu planeamento. Isto está certo? Pode estar. Não há uma fórmula certa ou errada. Mas o segredo está na parte do resultado imprevisto. O resultado imprevisto traz-te paralisia, traz-te uma realidade que tu não preveste, um edge case, uma segunda, terceira ou quarta consequência e que te vai dar ali uma ansiedade por causa de não conseguires balancear a promessa, como disseste anteriormente. E esta ansiedade do resultado imprevisto pode-te levar a dois ciclos. Primeiro ciclo, tu iteras o comportamento que tiveste para minimizar o resultado imprevisto na segunda iteração. E lembra-te disto: o conhecimento não é cíclico, é uma espiral. Tu nunca passas pelo mesmo sítio da mesma forma como passaste anteriormente. Yeah. E se vocês assimilarem isto como uma espiral, sempre que vocês passarem por um problema que pensam que já tiveram anteriormente, reparem na nova profundidade que esse problema traz agora. E esse problema pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de raciocínio, pode ser um problema de crenças, o que quer que seja, de relacionamentos. É uma espiral. Vocês estão sempre a ir mais fundo na espiral e a descer na profundidade daquele problema. Se virem de cima, parece que estão a andar em círculos. Se virem de lado, percebem que estão a aprofundar, porque o conhecimento não é cíclico, ele é sempre em espiral. E na verdade, esta capacidade de tu balanceares o resultado imprevisto na tua vida é o que dá esta capacidade de lidares com aquilo que é a ordem e aquilo que acaba por ser o caos. E eu gostava que tu trouxesses aqui, para complementar isto que eu estou a dizer, uma lógica de que nós falámos, que é dentro dos pilares do caos. Como é que tu defines os vários cenários que o complementam? Ou seja, tu tens 11 categorias que definem o caos. E essas 11 categorias, se nós tivermos uma visão clara de quais é que são, nós vamos conseguir identificar com mais facilidade
situações de caos e situações de ordem. Eu gostava que pudesse explorar um bocadinho esta parte. Sim, eu não as tenho todas de cor, mas pegando aqui Duas ou três. duas ou três no exemplo, há delas que são fáceis, que eu nunca me esqueço delas, e como veem, isto é um trabalho que é iterativo, nós próprios fazemos isto iterativamente. Estes são os pilares: há um que é o valor, há um que é a promessa, há um que é a ansiedade, há um que é aquilo que eu quero como novidade, há outro que é aquilo que eu quero como mudança, ou seja, onde é que eu quero chegar, e vocês podem aplicar sempre estas perguntas a tudo aquilo que fazem, ou seja, para aquilo novo que eu vou, porque é que eu quero ir? Porque é que eu quero mudar de emprego? Porque é que eu quero criar o meu negócio? Porque quero um valor. Esse valor pode ser mais liberdade, mais notoriedade, mais alguma coisa que possa estar associada a isso. A seguir tenho que pensar, ok, como é que isto, o que é que isto me causa ansiedade aqui a ir? Pode ser ou o medo de ser julgado por se despedirem, ou o medo de mudar, ou o medo de criar um projeto na internet e serem julgados pelo aquilo que fazem. E estas perguntas, nós depois também podemos deixar isto na descrição, os 11 pilares, é tentarem responder àqueles que fazem sentido sempre em cada uma das coisas. E a parte interessante disto é quase como ser um mapa, porque estes 11 pilares aplicam-se a tudo aquilo que vocês possam fazer, para bem e para mal, para novidade, ou seja, para ordem e para caos, para novidade. E é muito fácil, quando vocês respondem a estas perguntas, ficar claro, ou seja, haver aqui uma promessa, a realidade atual e insuportável, onde vocês querem chegar, e mais ou menos ao responder a estas questões vocês estão a mapear o caminho. Pode ser mais para a esquerda, mais para a direita, podemos ir ajustando todos os dias, seja esta espiral que o Ruben falou, e acho que é isso que faz com que nós consigamos navegar. Porquê? Porque para já as perguntas começam a ser conhecidas, seja a ordem, e ao responder a estas perguntas, o meu próprio cérebro já consegue identificar: ok, eu já passei por isto, eu já passei por algo igual, já respondi aqui a isto, já respondi a porque é que me causa ansiedade, e acho que é este comportamento de trazer algo conhecido ao desconhecido, e tu tocaste num ponto, dois pontos que eu gostava de aprofundar aqui. Um foi a questão de eu gosto sempre de viver no caos. Muitas das vezes, e aqui é serem sinceros convosco próprios, verem se realmente gostam ou se realmente é só medo de conseguirem organizar a vossa vida, porque nós todos já passámos por isso e às vezes é mais fácil para o cérebro viver no caos do que propriamente criar uma rotina. Isto é uma reflexão que vos deixo. A segunda foi o que o Ruben falou, que é aquilo que nós plantamos. Se nós quisermos um limão, não podemos plantar uma laranjeira. Mas cuidado com aquilo que plantam em vocês, porque o que nós plantamos é o primeiro ponto que acho que vocês e nós e todas as pessoas que aplicam este tipo de metodologias devem fazer: é o que é que eu planto em mim. Se eu quero ser bodybuilder, eu vou ter que fazer um caminho de treinos, um caminho de poses. Se eu quero ser futebolista, se eu quero ser engenheiro, se eu quero ser médico, eu vou ter que traçar um caminho. Esses são as minhas sementes. Se eu quiser ser uma determinada coisa, não posso fazer o sentido contrário. Ou seja, não me posso perder, não posso fazer de segunda à quinta-feira tudo aquilo que é certo e depois de sábado e domingo destruo tudo aquilo que construí, ou seja, estou num comportamento de soma zero, que é tudo o que eu faço mais tudo o que eu destruo, acabo por dar um comportamento de soma zero. Mas quando eu digo cuidado com aquilo que deixam plantar em vocês, nós somos bichos sociais, nós todos lidamos com várias pessoas ao longo do dia, ao longo das semanas, e normalmente o Ruben tocou numa coisa muito importante e aprender é isto, aprendam a aprender, que é, vão lá atrás no vídeo e ouçam novamente se for necessário, que é tudo aquilo que as pessoas nos dizem e quando dizem vezes eu avisei-te. Normalmente, eu não conheço nenhum sábio, daqueles que eu considero pessoas sábias, que seja um conselho para bom ou um conselho para mau, vos dizem eu avisei-te. Eles dão-te o conselho, tu vais bater com a cabeça ou vais prosperar, eles mantêm-se calados no sítio dele. Todas as pessoas que dizem eu avisei-te, primeiro, não estão confiantes daquilo que estão a dizer, segundo, têm uma necessidade de, como tu disseste, é o ego máximo, que é, têm uma necessidade de dizer alguma coisa, e por aí fora, eu como docente, ou seja, há vários anos, eu explico o conteúdo, aprecio, vejo uns anos depois, há alunos que prosperaram, há alunos que se mantiveram, há alunos que nem por isso, e eu nunca vou dizer nem a uns nem a outros eu avisei-te, ou eu disse isto na aula, ou eu ensinei-te. Não. A minha ferramenta é plantar sementes. E agora tu regas a semente, colhes, fazes a nova plantação ou não. Mas eu não quero saber disso. Ou seja, e quando eu digo cuidado com as sementes que deixam plantar, normalmente um sábio que vos planta uma semente, ele dá-vos a semente e vai embora. Não está lá, faz aquele seguimento de forma próxima. E depois tem outra coisa que é: quem é que me está a plantar a semente? Nós vivemos todos numa vida em que todas as pessoas nos dão, tem sido aquilo que tenho gasto tempo nas últimas semanas a aprender. Nós vivemos muito numa sociedade em que, olha, Ruben, tens de começar a fazer isto. Primeira questão, eu ajudei-te a chegar ao ponto que tu estás agora.
Não. Se eu não o ajudei a chegar ao ponto que estás agora, que tipo de conselhos é que eu lhe vou conseguir dar se não sei por que é que aquilo passou? Uma coisa é ele perguntar-me e nós fazemos uma reflexão e chegarmos a uma ideia. Outra coisa é dizer assim: não, agora vocês têm que publicar aí episódios todos os dias. Eu não sei se nós temos disponibilidade para gravar os episódios, para editar, para colocar no ar. Se vocês que estão desse lado têm tempo para os consumir os episódios todos, o que eu digo aqui é: normalmente este tipo de plantação de sementes é mais pejorativo do que benéfico. E se nós deixarmos plantar e plantar e plantar e plantar, ficamos aqui com tanto caos, ou seja, com tanta imprevisibilidade, com tantas novas informações que nos afastam dos nossos valores, daquilo que nós definimos, do nosso planeamento. E o que eu digo com isto não é deixem de ouvir os outros, ouçam, mas façam o vosso filtro e colham, ou seja, de dentro de todas as sementes, escolham, como se faz no café, a melhor semente para vocês. Têm as sementes todas, sentam-se um dia, ok, este foi o input que eu ouvi, este foi o input, este foi o input, e agora vou colher esta semente e esta semente alinhada com as vossas sementes. E porquê? Para terminar esta conclusão, que acho que é o nível a seguir àquilo que o Roberto disse, que primeiro implementem tudo o que ele disse, sem dúvida nenhuma, cuidado com as vossas sementes, e depois é outra coisa, que é quem é que vos está a dar a semente, é uma autoridade na área, já fez aquilo que vocês fizeram. Vocês, quando querem melhorar alguma coisa, vocês quiserem arranjar o carro, vão a um mecânico. Não vão a outro especialista qualquer. E hoje em dia nós estamos cheios de especialistas em diferentes áreas. E se querem fazer isso, há especialistas das próprias áreas para vos avaliar. Vão fazer ciclos de estudo, vão falar com quem aprendeu ou já fez aquilo que vocês querem fazer e não ouçam só e desculpem a expressão, mas um bitite de não, mas vocês deviam era fazer isto, ou tu devias era fazer aquilo. Ok, já fizeste? Não, então obrigado e seguem o vosso caminho. Porque acho que isso é muito importante hoje numa era em que temos tanto caos causado por rápida informação, muita azáfama no nosso dia a dia, agendas cheias, ainda estamos sempre a tentar triturar estas sementes para usar o pó, e em vez de usarmos o pó das sementes trituradas, vamos voltar. Eu acho que é aqui uma parte interessante da forma do sucesso e de navegarmos o caos e a ordem. Vamos voltar a escolher sementes. Vamos voltar a pegar na melhor semente e utilizar. E mais uma vez, quem vos quer bem, quem realmente vos quer a vez prosperar, nunca vos vai dizer eu avisei-te. Porquê? Porque eles, indiretamente, vão conseguir perceber isso. Vocês vão errar, vocês vão ter caos, vocês vão ter ansiedade, mas cá estaremos novamente para dar um novo conselho e ver onde é que vocês até chegarem ao vosso futuro ideal. Ou seja, acho que é aí, e é uma das coisas que nós falamos muito de mentores, de mentoria, de pessoas que trazemos, acho que é uma boa forma de verem quem realmente vos vai trazer uma boa semente e concluo aqui esta parte do raciocínio, mas que achei muito interessante que o Ruben disse de escolher as vossas sementes, se querem realmente ser alguma coisa, é fácil e é de fácil identificação que semente é que vocês devem plantar, regar, colher e voltar a plantar, para assim não ser só uma semente, mas ser toda uma plantação ao longo da vida e ao longo deste caminho que é navegar a ordem e o caos diariamente. E deixa-me fazer uma pergunta para quem nos está a ouvir até agora. Vocês sentem de alguma forma, tu que ouves, sentes de alguma forma que já podes ter ficado paralisado ou com uma incapacidade de tomar uma decisão por causa de uma situação de caos e que isso ficou esclarecido depois deste episódio? E a minha pergunta vem no sentido de: isto não é óbvio aquilo que nós falamos aqui. São verdades não óbvias que não estão no teu plano curricular da escola, não estão nas pessoas que normalmente fazem parte do teu círculo, não está nas bibliotecas que tu frequentas, porque este é um tema que só aparece quando tu procuras. É um tema que nós chamamos de um tema proativo, não é um tema reativo. Um tema reativo é um tema que vem ter até a ti de forma involuntária. Um tema proativo é tu perseguires um determinado conhecimento. E se a resposta for sim, que isto ficou claro depois deste episódio, este conceito de ordem, este conceito de caos, este conceito de que a tua vida é feita de episódios, então há episódios de ordem e há episódios de caos, na descrição tu vais ter as informações necessárias para acederes ao nosso Patreon. E dentro do nosso Patreon, até lançarmos isto que eu te vou falar agora, todas as pessoas vão ter acesso a este produto que nós vamos lançar, que se chama o Protocolo. E o Protocolo é a estruturação de tudo aquilo que nós falámos neste episódio, mas de uma forma encadeada, sequenciada. E porquê? Porque tu precisas de um método, de uma sequência para chegares até aqui. Nós fizemos de forma maioritariamente empírica, mas não o fizemos sozinhos. Fizemos com pessoas que são pensadores,
que já têm métodos de controle de ordem e caos na vida deles implementados e que nos deram feedback durante a construção. E isto é uma sequência de passos que só faz sentido se for cumprida desta forma. Portanto, tu não podes começar a fazer o design do self, que é um dos capítulos que nós temos, se não passares pela parte da identificação da sombra ou da localização existencial. Tu tens que fazer as coisas de forma encadeada, com um método, para que isto faça sentido. Não faz sentido eu ir fazer uma ancoragem cognitiva sem sequer saber o que é que isto consiste e como é que ela já existe na minha vida. Então o desafio que eu te deixo é, se a informação que partilhamos aqui fez sentido de alguma forma com o cenário que tu vives atualmente ou que já estás a viver há algum tempo, junta-te a nós no Patreon, que por enquanto são apenas 5 € por mês, apoias o projeto e vais ter acesso a um conteúdo exclusivo. Quando este conteúdo for lançado, e nós vamos lançar a waiting list muito em breve, os membros fundadores não vão pagar só 5 € para aceder ao conteúdo. Então, se fizeres um acesso antecipado, tu vais ter as regalias de um membro fundador da Fórmula do Sucesso. Se quiseres entrar apenas quando estiver estruturado a landing page e poderes aceder assim ao nosso produto, podes fazê-lo nessa altura também, mas até lá, fica deste lado, porque nós vamos continuar a estruturar este que é o pensamento de ordem e de caos e como é que tu vais sair da paralisia de não conseguir tomar ações em cenários de imprevisibilidade. O meu nome é Rubén Dias Marques, Bruno Lopes e Silva, mais uma fórmula do sucesso para te trazer clareza e precisão na tua vida. Obrigado. Obrigado.